Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Gente, agora eu vou organizar aqui minha cozinha. Vou lavar a louça, a Manuela está no quarto. Hoje é sexta-feira, eu vou gravar esse vídeo hoje pra poder editar hoje, pra poder enviar pra vocês hoje. Então vou enviar lá pras 8 horas da noite, tá? Mas esse final de semana eu vou adiantar bastante conteúdo. Vou passar o final de semana na casa da minha avó, porque é final de semana do meu tio, que ele já tinha pago R$100. Então ele me deu esse dinheiro, então eu vou ficar lá, mas ele vai vir, só que eu vou ficar lá pra cuidar da casa, pra fazer comida, essas coisas. De repente eu vou até dormir aqui em casa. E agora eu vou descer meio-dia, são 10 horas da manhã, então eu tenho 2 horas pra organizar a casa. Porque meio-dia eu vou descer pra poder ficar com a minha avó. Então assim, vou tentar fazer tudo isso e vou ver se a Manuela vai deixar. Agora acabou de acabar a água e eu vou pedir alguém pra ligar a água aqui. Enquanto isso eu vou organizar outras partes da casa, tá bom? Então vem comigo. Então é isso, gente. Voltou a água e eu vou começar aqui a arrumação, tá bom? Vem comigo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo eu narrando aqui pra vocês, tá? Eu espero que esteja tudo bem, aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Se o áudio ficar ruim, me perdoe, porque eu estou numa área externa, eu estou falando pelo fone, aproveitando que a Manuela está dormindo. Então vamos lá, a história de hoje. Você conhece a história de Esther na Bíblia? Esther, ela nem sempre foi rainha, e assim como nossa vida, a gente ainda vai chegar num lugar, você que não chegou, muitas pessoas não vão acreditar, mas você vai chegar num lugar assim como chegou Esther. A história começa mais ou menos assim. O rei Assuero, ele fez uma festa e ele convidou muitas pessoas para essa festa. Todos podiam beber, cada um da sua maneira, de modo que ninguém forçasse o outro a beber. E ele bebeu. E antigamente as pessoas poderiam escolher suas noivas, né, suas esposas. Então, a esposa dele era a mais linda do palácio. E o que ele fez no dia de festa? Já estavam todos bêbados. Nisso ela, né, quis dar uma de mulher empoderada. Ela também fez uma outra festa com as mulheres, da mesma forma, com bebedeira. Então o rei mandou chamar sua esposa. E ela recusou esse convite. E a palavra do rei era lei, né? Então, como ela recusou esse convite, eles tiveram que fazer alguma coisa. Porque através daquela atitude dela, todas as mulheres podiam se revoltar e todas as mulheres se rebelariam contra seu esposo. Então o rei teve que fazer algo. E o que ele decidiu, junto com os rapazes que decidiam lá as histórias do rei, né? Ele decidiu que era para ela sair do palácio, ele a expulsou do palácio, então ela deixou de ser a rainha. Então, quando ele acordou da bebedeira, né, isso é o que a gente faz quando tá embriagado, gente. Por isso que a Bíblia diz que é para não se embriagar. Então, o que ele fez quando ele acordou? Ele foi chamar a esposa e ele não tinha mais esposa, né, porque ele tomou uma atitude que não era, de repente, que ele não lembrava, né? Era para ele ter tomado, para ele não perder a majestade dele. Então ele teve que procurar uma esposa para ele. Então eles separavam as mulheres que eram as mais bonitas. Essas mulheres que eram escolhidas, elas ficavam 1 ano reclusas, se perfumando, se cuidando, porque antigamente o banho não era igual hoje também, né? Então elas tiveram que se cuidar da pele, do corpo. Eu acredito que tenha tido muita formação para poder se estruturar para ser uma rainha. E nessa leva de moças, quem aparece é Esther. Só que Esther, ela não declarou a sua parentela, ela não declarou de qual povo ela era, porque caso ela declarasse, o rei poderia negar. E então, dentre todas essas mulheres, o rei escolheu Esther. Então a Esther foi escolhida como rainha, porém Mardoqueu não saía da porta do palácio, porque acredito que ele ficava tomando conta que até então eu entendo que ela era prima dele, né? Ele ajudou, né, na criação, prima ou sobrinha, mas enfim. E um dia Mardoqueu,
ele na porta do palácio, ele viu que tinham os soldados tramando a morte do rei. E Mardoqueu correu para contar para Esther e conseguiu assim salvar a vida do rei Assuero. E o braço direito do rei, Ramã, ele era um homem que ele tinha a palavra segundo a palavra do rei. O rei colocou ele como se todas as coisas que ele falasse fosse como o rei falando. E o que aconteceu? Ramã passando, Nabucodonosor, que era tio primo de Esther, não se ajoelhou para Ramã, como era mandado fazer ao rei e a Ramã. E Ramã ficou bem enfurecido com aquilo. Então Ramã começou a tramar a morte de Mardoqueu. Por simplesmente ego. Então a maioria da briga do ser humano é por ego. O ego começou a falar no momento em que o rei mandou chamar sua esposa por vaidade para mostrar para as pessoas, e a esposa não quis ir por vaidade também. Aí o rei, por vaidade, mandou a esposa embora. E por uma lei, ele teve que escolher uma outra esposa. Então, assim, sempre o ser humano vai está entrando em contato com a vaidade e com a lei. Então, Ramã, enfurecido porque Mardoqueu não ajoelhava para ele, chegou em casa reclamando com a esposa, que se chamava Zerrar, que, trazendo para a tradução, significa reduzida a nada. E a esposa dele teve a brilhante ideia de montar um lugar para ele matar Mardoqueu. Então eu li duas versões. Uma versão, que é da minha Bíblia, fala de forca. E uma outra versão que eu estudei fala de estaca, que é colocar uma estaca e jogar o corpo da pessoa, que a pessoa vai cair lá, né? E vai morrer. Enfim, porém, Esther, ela queria fazer uma petição ao rei. Por quê? Ramã, de tanta raiva que ele tinha, ele solicitou ao rei, nem solicitou, na verdade, né? Ele criou um dia para ter uma perseguição contra os que não moravam no palácio. Então, nessa perseguição que ele tentou armar, Esther ficou sabendo e foi pedir ao rei. Foi quando Esther revelou sua identidade ao rei. E ela tinha duas opções: ou ela ia sair com o pedido feito, ou ela ia sair morta. É assim que funcionava com o rei. E no banquete que Esther tinha preparado, quem estava sentado? Ramã. E nisso o rei perguntou a Esther quem é que estava tramando contra seu povo. E a Esther mostrou que era o próprio sucessor do rei, né? O próprio braço direito do rei. Então, tudo o que ele tinha armado contra o povo de Esther virou contra ele. O rei decretou o contrário. Decretou que tiraria, acredito que era um dia, eu não lembro muito bem, que era para... Então, gente, me achei. Os judeus, né, que viviam em Suzã. Então, o rei decretou o contrário. Que o povo que era de Ramã não poderia lutar e que o povo de Suzã poderia invadir o território de Ramã e destruir todos que estavam lá. E assim foi feito. Então, os filhos de Ramã morreram, né? Os judeus mataram os filhos de Ramã. Mardoqueu, ele foi enforcado, né? No mesmo local que ele fez a forca. A forca que ele fez para Mardoqueu, injustamente, ele foi enforcado nela. E daí nasceu o chamado Yom Kippur, porque eu acredito que foi na cidade de Purim, alguma coisa assim. Mas enfim, gente, eu tô falando um pouco da ilustração, mas isso demonstra um pouco do que acontece mesmo, né? Isso aqui ficou assim. Tudo bem organizadinho, tá bom? Vamos gritar. Ficou assim. Então, gente, o que vocês estão vendo aí sobre essa história? Eu tentei resumir o máximo possível para vocês.
tá? Pode ler o livro de Esther completo, que é um livro, assim, que é lindo. Lindo como Deus, ele muda a história, né? Esther era uma menina que ela era órfã e hoje ela é rainha. E através da sua vida, o seu povo foi tirado do cativeiro e a história virou. Então, isso mostra que toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Olha o céu que tá aqui. Coisa mais linda. Gente, parece que a gente tá entrando dentro dele, ó. Coisa mais linda. Tá passando um avião agora, vou mostrar pra vocês. Então é sobre isso, gente. É sobre o que Deus pode fazer, como Deus pode transformar a nossa vida, né? Deus, ele capacita, né? Aqueles que não têm capacidade, e Deus transforma as vidas, né? Fez de uma pessoa que tinha um destino traçado de morte, né? Antigamente as mulheres, elas usavam a vida, a primeira profissão, entre aspas, que falam, né, que é a prostituição, né? Não tinha pai, não tinha mãe, então esse era o cativeiro de Esther. Mas Deus já estava cuidando de tudo desde o início, e através da vida dela, através da coragem que ela teve, né, desde o início, Deus transformou vida. Deus trouxe vida onde tinha decretado morte. Então, para você hoje, eu não sei o que você está passando, eu não sei quantas decepções você possa ter passado na sua vida, mas eu quero dizer que se você confiar, você crer, você acreditar que tem um Salvador que pode mudar a sua vida, ele muda, porque Deus, ele muda tudo. Cristo, Jesus Cristo, ele muda todas as circunstâncias de nossa vida. Eu sou prova viva disso. Mais pra frente eu vou contar um pouco do meu testemunho, da minha história. Mas enfim, eu sempre sonhei também em ter uma família, né? Eu praticamente era uma órfã, porque minha mãe tinha problemas psiquiátricos e pai eu não conheci. E meu sonho sempre foi isso, foi viver essa vida simples, né? Viver simplicidade, não quer dizer viver na pobreza. Viver uma vida simples, claro que a gente busca melhorar cada dia, né? Até porque a gente tem filho e a gente sabe que o mundo mais pra frente vai estar pior ainda do que agora. Mas eu sempre tive esse sonho de ter um esposo, de ter uma filha. E Deus foi lá e realizou isso, tem realizado outras coisas na nossa vida também. E tudo para honrar e glorificar somente o nome dele, né? Assim como foi a história de Esther. Claro que não chega aos pés, né? Mas a gente vai usando testemunhos da Bíblia e depois a gente precisa ter testemunho nosso para poder testificar o que Deus tem feito, né? Até hoje, né? Que são os milagres. Então é isso, pessoal. E assim, infelizmente, eu não consegui soltar esse vídeo na sexta-feira devido eu ter que fazer esse áudio. Eu tava pensando no que eu poderia falar. Vou tentar fazer vídeos sem música de fundo, porque tem alguns vídeos meus que têm dado direitos autorais. Então eu quero te convidar também a se inscrever no meu canal. Me fala se você tem gostado dessa forma de fazer o vídeo para vocês, se vocês estão conseguindo entender um pouco da forma mais simples possível que eu tô tentando passar para vocês, ilustrar, né, algumas histórias da Bíblia. Estão percebendo aí de fundo, né, a dificuldade para gravar, mas eu tô aqui, tá? Tô tentando aumentar meus vídeos, tá praticamente dobrado a quantidade de vídeos. E eu não consegui postar ontem, como eu falei, mas hoje no sábado eu tô postando pra vocês, já pra poder conseguir gravar mais alguns conteúdos, pra eu não ficar tão apertada igual eu fiquei essa semana, tá? Mas como eu tinha explicado no vídeo anterior a esse, se você não assistiu, vai lá assistir, eu tava com alguns bloqueios devido a algumas coisas que tinha desencadeado outras coisas. Então no último vídeo eu explico direitinho. E é isso, eu deixei minha casa tão organizadinha, gente, porque quando eu volto, eu gosto de voltar assim, com a casa bem direitinha, pra poder deitar em paz. Então, nesse momento aí, eu comecei a fazer o almoço, né? No caso, já estava pronto, eu fui fritar o bife e fui esquentar a comida.
Gente, agora vocês estão ouvindo o barulho da máquina de lavar aí de fundo, tá? Tô terminando de bater a roupa que eu iniciei desde a hora que eu acordei. E agora eu vou só esquentar o almoço, né? Vou fritar um bife de fígado. E vou almoçar com a Manuela pra poder só tomar um banho e descer pra casa da minha avó. Esse aqui vai ser os itens de sobrevivência da tarde. Mami tá levando o ursinho dela. Mostra, filha, esse ursinho. Eu tô levando aqui mais brinquedos pra ela. Metinha. Ó. É o ursinho, né? Olha. É. Tinha esquecido o meu item de sobrevivência, ó. O livro pra eu ler, carregador e o fone do telefone. Ainda estendi roupa. Aqui, ó. Agora estamos indo. Qual que é o vídeo? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Hello!